Olá pessoal, hoje vamos falar sobre inclusão escolar, pontos e contrapontos. O nosso ponto de partida vai ser Maria Teresa Egler Montoan e Rosângela Gavioli Prieto. Então essa autora, Montoan, ela fala muito sobre inclusão escolar. É, sem dúvida, a autora mais cobrada e mais explorada pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. Então a gente vai ver um trecho aqui das suas ideias, dos seus diálogos e aí, em seguida, uma série de questões sobre inclusão. Inclusão escolar, pontos e contrapontos. O que ocorre? A análise das inovações políticas educacionais envolve, mais do que um ensino regular e especial, as relações entre inclusão e integração. Então, nesse sentido, as políticas públicas, quando se fala em ensino regular, ensino especial, cria-se uma sala de AEE, de atendimento educacional especializado, sala de recurso multifuncional, enfim, que seria uma forma de fazer um atendimento diferenciado, individualizado, especializado. Porém, na prática, muitas das vezes o que ocorre é vamos dizer assim, uma exclusão, ou seja, uma inclusão que exclui. Porque aí pega ali a pessoa com deficiência, fica um tempo na sala, não, agora é lá com a professora de apoio, agora vai lá. Então, acontece isso. E aí, é necessário uma transformação da escola para se ajustar aos princípios inclusivos, ou seja, uma política educacional brasileira se desloca para os municípios. O que ocorre aí na realidade é quando se fala em transformar a escola para atender as pessoas deficientes, para fazer esse trabalho de inclusão realmente efetiva, o que ocorre? A política educacional brasileira, o que o governo federal tem feito no sentido de transformar a escola é passar a responsabilidade para os municípios. E aí acaba que os municípios não têm muita estrutura, não têm muita condição, passa a fazer convênio com instituições filantrópicas sem fins lucrativos para atender esse pessoal no contraturno. Isso aí é uma realidade brasileira que para mudar vai ser difícil, viu? Vai ser demorada, mas temos que lutar para que isso aconteça. Então, quando se fala em deficiências, seja visual, auditiva, física, mental, múltiplas, intelectual, enfim, seja qual for a deficiência, quando chega um aluno na escola com uma deficiência, a responsabilidade recai sobre o especialista. Quem é a professora de apoio? Quem é a professora do AEE? Quem é a professora de inclusão? E aí, o que você tem? Quando se fala no trabalho, geralmente, às vezes, a professora do ensino regular não tem formação, não tem, vamos dizer assim, uma capacitação para atender essa criança. Aí fala, não, tem a professora de apoio, ela toma conta. Então, dentro da sala de aula ali, a professora ou quem está como regente se exime, se desresponsabiliza. Então, o que acontece? Às vezes, até no ato da matrícula, a inclusão já deveria acontecer. Porém, o que ocorre? Quando vai se fazer a matrícula, já é feito meio que ali um processo de exclusão. Dependendo da deficiência, já tem que falar antes com a equipe gestora, já tem que olhar com a Secretaria de Educação. Quando é escola particular, já tem todo um processo. Então, deveria-se ter a inclusão a partir daí. Efetuar a matrícula como um aluno normal, um aluno, uma pessoa como todas, porém que tem ali a sua limitação. Isso não pode ser negado. Então deveria-se no momento já fazer essa inclusão na matrícula, e a criança já ser incluída automaticamente a partir daí. Agora, o que acontece? O direito à educação não pode
de forma nenhuma discriminar e nem inferiorizar a criança, né? Então, tem direito à educação? Tem. Não, vamos criar uma sala só para os deficientes. Não pode, né? A educação, inclusive, ela contempla todas as pessoas, independente da deficiência. E aí, uma condição fundamental é desconstruir as práticas segregacionistas e soluções paliativas, que é o que acontece muito na nossa sociedade atual e na nossa escola atualmente. É que quando chega ali uma criança com deficiência, não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui a professora de apoio vai atender a criança lá na sala da coordenação. Então, quer dizer, um paliativo, né? Uma situação ali de segregação. Não, aí leva a criança para lá e aí ela é atendida lá. Então você tem o quê? Separa ela da turma, né? Ou quando são mais, separa, e aí não tem uma sala de inclusão, então atende lá, cria-se um paliativo. Então isso acontece muito, e é uma realidade que precisa ser mudada e transformada pelas políticas públicas educacionais. E aí considera-se o quê? As desigualdades naturais, eliminar as sociais, prevendo desigualdade de tratamento para igualar. Então você tem o quê? A desigualdade natural, né, que acontece, às vezes a pessoa ali é deficiente, é cadeirante. Isso aí é natural, não tem como mudar, né? Agora, a partir do momento que ele é separado do grupo, aí já é uma desigualdade social. Então precisa ver o quê? Tratar de forma desigual no sentido de se providenciar uma cadeira adequada para ele, uma mesinha enfim, conforme a altura, a regulagem, num local mais próximo da professora. Então ele vai ter um tratamento diferenciado pela sua condição. Então, até para que ele se iguale e aprenda como os demais. Nesse sentido, tratar de forma desigual para igualar. E aí, para atuar na área de inclusão, o professor precisa ter o quê? Formação inicial e continuada. Não só o professor de apoio, especialista, mas também o professor do ensino regular. E aí, o que acontece? A inclusão, quando ela vai ser feita na prática, ela precisa considerar os diferentes modos, tempos e os espaços, e requer mudança no pensar e no agir dos professores. Então, às vezes o professor fala, não é comigo não, que eu não tenho formação, eu não tenho qualificação, e não poderia acontecer isso, né? E aí a gente tem o quê? A exclusão includente, que é um fenômeno de mercado. Então você pega ali o aluno, ele está pagando a mensalidade, você coloca ele dentro da sala. Então você está incluindo. E às vezes acontece também na escola pública, a gente é obrigado a receber, então recebe e põe lá. Se aprender bem, se não, amém. Né? Isso é um fenômeno de mercado. E a inclusão excludente, que está no terreno educativo. A criança permanece mais tempo na escola sem aprender. Então, vamos criar um atendimento no contraturno para a criança, porém ela não está aprendendo efetivamente. Ou dentro da sala de aula existe um trabalho feito no sentido de a criança ter um pouco mais de tempo, uma carga horária um pouco ampliada, porém não há aprendizagem, não há sucesso. Então seria o quê? A inclusão excludente. E aí, a educação inclusiva requer a mudança no modo de pensar, do agir dos educadores e a construção do ambiente escolar. Então envolve toda a sociedade. Não é uma coisa simples, é difícil, porque hoje em dia, quando se fala em inclusão, chegou um aluno com deficiência, professor nenhum quer. Né? Não, faz com fulano que ele tem capacitação para isso. E aí a gente tem aqui, vamos dizer assim, os 4 tópicos quando se aborda a área de inclusão. A exclusão, né, que é fingir que algo não existe. Você pega a criança, põe ela dentro da sala e aí a professora da aula ali faz de conta que ela nem existe, né? Ou separa ela do grupo, não, põe ela aqui no cantinho, aqui na frente, aqui na primeira cadeira e deixa. Segregação, que é separar as pessoas em um só lugar. Então você cria uma sala, né, ou uma escola, uma instituição, e toda criança deficiente do município vai estudar lá, fica todos juntos. Então a sala só tem deficiente. E
a integração, que é adequar o deficiente à sociedade. Então a gente vê muito isso aqui quando se fala em ônibus, por exemplo, ou trem, metrô. Tem lá aquelas fila de banco também, as cadeiras com aquela logomarca lá, deficiente. Então, quer dizer, você criou ali, você já está fazendo de certa forma ali uma segregação e uma integração, né? Ou seja, você pegou ele, não, então já que é obrigatório, põe a etiqueta, põe a logomarca aí, ninguém vai sentar, vai ficar todo mundo sem graça. Então você integrou ele à sociedade, né? Ou seja, não teve ali uma inclusão no sentido de aceitar que a pessoa tem uma limitação, mas por uma imposição se integra. E a inclusão verdadeira, que é aceitar e valorizar a diversidade humana, saber que pode existir essas pessoas com essa limitação, mobilidade reduzida, isso aqui é um sonho. Hoje, na realidade brasileira, isso é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito, mas vai demorar muito tempo. Então, por parte da própria sociedade, em aceitar e incluir, por parte de professores, gestores, enfim, secretarias de educação e até pelos próprios pares da sala de aula. Mas é um trabalho que com o tempo vai dar resultado, mas a longo prazo. Então, quando falamos nas 4 divisões, então aqui fica para ilustrar um layout, exclusão, você tem a sociedade e os deficientes, os que têm alguma limitação, estão de fora, né? Eles não entram, ficam fora da sociedade. A segregação, que é o processo pelo qual você cria uma instituição, uma escola especializada em deficientes e manda todos os alunos, todos os educandos com limitação, com deficiência para lá. E aí fica separado, uma turma que atende só deficiente e a escola normal, regular. A integração é quando você pega os deficientes e integra eles na sociedade. Então, tá ali, não teve aceitação. Vejam que aqui no layout fica visível essa diferenciação. Até o exemplo anterior, você chega no ônibus, no trem, no metrô, na fila do banco, tem lá a cadeira com a logomarca lá, com o logotipo. Então não é que as pessoas aceitaram, não é que as pessoas cedem o lugar, né? Então chegou ali uma pessoa que é deficiente, que usa muleta, uma gestante, enfim, nesse sentido com a deficiência, deveria que a sociedade cedesse o lugar. Tem uma pessoa que precisa mais, mas isso não acontece. O que acontece é que aqueles bancos que estão marcados estão, e aí a pessoa não senta, mas é por quê? Até por uma questão meio que assim, por estar previsto em lei, a pessoa respeita. Então houve a integração, mas não a aceitação pelos membros da sociedade. E a inclusão verdadeira, que seria colocar todos juntos, iguais, considerando suas diferenças, a diversidade de suas limitações, essa inclusão ela ainda é um sonho na nossa realidade brasileira. Então, isso aqui foi um resumo bem simples dos principais tópicos sobre inclusão, né? Considerando aí que a Maria Montauan ela é uma autora bastante explorada. Ainda tem outros autores que publicam, que escrevem sobre inclusão, e é um tema amplo, cabe uma nova leitura, novos olhares e um aprofundamento. Porém, aqui é apenas um ponto de partida para termos uma noção. Por hoje é só, pessoal.